Full body não funciona bem como método, por um motivo muito simples. Full body não é um método. Full body é uma divisão de treino. Eu tenho recebido dúvidas sobre essa questão nas minhas outras redes sociais e eu tenho percebido que depois da popularização dessas diversas divisões de treinos com nomes diferentes em inglês, o pessoal está confundindo um pouco os conceitos básicos do treinamento, como por exemplo a diferença entre uma metodologia, que é a junção de diversos conceitos empacotados de uma maneira didática, muitas vezes para ser vendida e não ensinada, de divisões de treino. Vocês precisam entender que a divisão de treino ela é uma moldura para o quadro, e o quadro é a estrutura do seu treino, que vai consistir em exercícios, quantidade de séries, a intensidade relativa de peso que você vai utilizar, que é muito mais fácil você usar isso em faixas de repetições do que em percentual de uma repetição máxima. Então, se você quer trabalhar com uma intensidade relativa de peso alta, você vai trabalhar com no máximo 12 repetições e por volta de 6, 8, 10 repetições. E a quantidade de séries vai ser o seu volume semanal de séries. Claro que tem outras maneiras de calcular volume, como por exemplo, volume load, que é a carga de trabalho, que é séries vezes repetição vezes o peso utilizado. Mas para fins de facilitar a montagem do seu treino, quando você estabelece a estrutura básica, que são os exercícios e a intensidade utilizada, a gente calcula por volume de séries. Sendo assim, você pode fazer um volume de séries, vamos dizer aí um volume moderado, de 12 a 16 séries semanais para determinado músculo, numa moldura de full body ou numa moldura de upper lower, ou então numa moldura de torso limbs, né, que é outra divisão aí que está na moda, ou então numa moldura de push pull legs, numa moldura de push pull upper lower. Se você tem facilidade para perna ou quer dar ênfase nos membros superiores, a moldura de push pull legs, push pull. Então, entendam, quando a gente fala de divisão de treino, a gente está falando da maneira como você divide o seu treino nos dias da semana e nos músculos que você vai treinar a cada dia. Não é uma metodologia. Então, full body não é um método, por isso ele não funciona como um método. Se a gente está falando de metodologia, aí a gente está falando de coisas empacotadas, que eu particularmente não sou fã. Não acho que você empacotar conceitos da musculação e entregar aquilo pronto funcione por causa da individualidade de cada um. Ah, Biso, significa que vai ter gente que vai ter hipertrofiar mais com repetições mais altas e por isso um método que foca na progressão de carga não vai funcionar para essa pessoa? Não, não existe isso. Nós somos todos humanos, somos todos mamíferos, inclusive, e todos os mamíferos, eles hipertrofiam da exata mesma maneira, através da tensão mecânica que faz uma sinalização na parede celular, que engatilha o que a gente chama de mecanotransdução, que é a conversão desse estímulo mecânico na parede celular da célula muscular para a sinalização de vias de síntese proteica. E daí, quando você tem um ambiente propício para a síntese proteica, onde a síntese está maior do que a degradação, e esse ambiente propício vem de uma dieta equilibrada com superávit normocalórico e déficit calórico, você também consegue isso se você estruturar bem a sua dieta. Gestão correta de proteína. Eu particularmente acho que 0,5 até 2 gramas por quilo de proteína já é mais do que suficiente. A gente tem isso na literatura. Comer mais proteína não vai fazer você aumentar a sua síntese proteica, e essa é uma faixa de ingestão de proteína que ainda permite que o seu intestino e seu estômago funcionem bem. Você precisa da sua digestão e absorção no máximo para você aproveitar todas as calorias que você ingere. Boa ingestão de carboidratos para você ter combustível para o seu treino e um bom treino onde você progrida. Não necessariamente todo treino, nem necessariamente todo exercício, mas que você tenha uma progressão. Junto com isso, sono, parte muito negligenciada pelas pessoas, uma boa qualidade de sono, onde com todo esse cenário você vai ter um ambiente propício para a sua síntese proteica estar maior do que a sua degradação proteica, e a partir daí
você sinaliza hipertrofia pela tensão mecânica. Mas, Biso, então como é que funciona a hipertrofia vinda de técnicas avançadas, descansos curtos, repetições mais altas, que a gente tem um alto estresse metabólico e etc. Não é o estresse metabólico que sinaliza essa hipertrofia. O estresse metabólico faz com que você antecipe a fadiga daquela série, mesmo utilizando peso mais leve, por isso repetições mais altas, ou então utilizando uma série submáxima quando você estende demais o tempo sobre tensão, como por exemplo drop sets. E a antecipação da fadiga vinda do estresse metabólico faz com que o seu corpo recrute as unidades motoras de alto limiar de tamanho, que são as fibras do tipo 2, tipo 2X, as fibras com maior propensão para hipertrofia, pela lógica daquilo que a gente chama de princípio de Hahnemann, que é a ordem de recrutamento das fibras. Então, primeiro entra as fibras do tipo 1, depois as do 2, 2X, e a partir daí, devido a essa antecipação da fadiga, essas fibras entrando em ação, elas começam a ter a tensão mecânica, que é uma grandeza que vem do peso sendo distribuída nelas, e você consegue sinalizar hipertrofia com a proximidade da falha. Quando a gente treina pesado, desde o comecinho a gente já tem elas na jogada, então você já está distribuindo a tensão mecânica nessas fibras, você está encurtando o caminho para haver a sinalização de hipertrofia. Isso que pessoas como eu defendem esse tipo de treino com foco em repetições um pouco mais baixas, não necessariamente sempre 6 a 8, pode ser 8 a 10, às vezes até 12 repetições, dependendo da questão de dores, lesões, da sua capacidade de recuperação, quanto você quer treinar sua capacidade recuperativa para você render bem no treino, e a partir daí você consegue ter uma sinalização de hipertrofia sem tanta fadiga acumulada, sem prejudicar tanto o seu sistema nervoso central, e você consegue treinar bem no decorrer das semanas e nos treinos subsequentes. Então, dito isso, não existe um método full body. Full body é só uma moldura para você estruturar o seu treino dentro. Eu sei que nesse vídeo aqui eu falei diversas coisas, diversos conceitos que vão ser mais desenvolvidos em outros vídeos do meu canal. Só deixar suas dúvidas aqui nos comentários de o que você quer que eu fale nos próximos vídeos. E aproveitando esse momento, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, pois além de vídeos de treinos com atletas, vídeos de treinos meus, daily vlogs da minha rotina também como atleta, desenvolvendo o meu físico, os meus treinos, vocês vão ter vídeos informativos como esse aqui. Continuando, sendo full body a moldura, você tem que se preocupar com o volume de séries, estando dentro de uma quantidade de séries que você consegue se recuperar, consegue progredir. E como eu disse, progredir não é progredir em todo o treino ou todo o exercício, mas é estar tendo uma progressão que, no quadro geral, por mais que às vezes você ondule, tenha semanas ou treinos piores, devido ao estresse de trabalho, rotina mais pesada, noites de sono não tão bem dormidas, mas você mantém aí uma escadinha positiva numa mesma estrutura de treino que você vai se manter por 6 meses, 1 ano. Então, as séries que você coloca num treino full body, você consegue colocar também num treino upper lower ou num treino push pull legs upper lower, ou às vezes até mesmo num bro split, né, o famoso ABCDE, onde você junta tudo dentro de um mesmo treino. Mas eu, que já falo isso desde 2019, concordo quando as pessoas falam que uma frequência mais alta de pelo menos 2 treinos na semana para cada músculo é melhor para você diluir essa quantidade de séries nesses 2 treinos e performar melhor em cada série. Então, quando a gente tem a literatura falando que não importa a frequência, o que importa o volume, a gente tem que entender como esse estudo foi organizado. E eu interpreto que eles condicionam o volume do grupo que faz 2 treinos na semana no volume do grupo que fez um treino na semana e conseguiu tirar esse volume. Então, eles precisam neutralizar o volume para entender a importância desse volume e da frequência na semana. O grupo que fez um treino na semana, como sei lá, 16 séries de um único músculo, ele conseguiu levantar uma quantidade de repetições para uma quantidade de peso X, correto? Daí eles vão lá e condicionam o grupo 2, que dividiu 2 treinos na semana, a fazer a mesma quantidade de repetições e peso com esse volume de 16 séries, no caso 8 séries cada treino. Mas na vida real, se a gente está treinando e divide 16 séries em 2 treinos com 8 séries cada, a gente consegue ver claramente na prática
que você vai levantar mais peso para mais repetições em cada uma dessas 8 séries. Isso, por consequência, vai permitir que você acumule mais carga de trabalho. Tendo mais carga de trabalho, você distribuiu melhor a tensão mecânica nas fibras que você quer recrutar, porque você faz cada um desses treinos com menos fadiga neural, menos fadiga do sistema nervoso central, permitindo o melhor recrutamento dessas fibras, e também você faz esses treinos mais descansado do ponto de vista físico e consegue levantar mais peso e mais repetições, igual eu falei. Sendo assim, no longo prazo, é bem possível que maiores frequências permitam maior hipertrofia. Só explicando aqui para vocês entenderem por que a ciência fala uma coisa e por que a gente aqui da prática entende, fala outra coisa, recomenda outra. Bom, eu acredito que isso já deu um vídeo bacana para vocês entenderem as diferenças entre os conceitos e entenderem que o full body não é um método, ele é uma divisão de treino que você vai estruturar o seu treino, se preocupando com a quantidade de séries e a intensidade que você vai trabalhar. E qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários, porque vai ser em cima dessas dúvidas que eu vou fazer mais vídeos. Muito obrigado, Biso off.